Bom dia a todos. Então, essa é uma reunião do Serviço de Gastropato do Hospital da Criança de Brasília, que faz parte do projeto HCB Mais Ciência. E hoje nós temos a alegria e a honra de ter aqui como convidada palestrante uma grande amiga, uma pessoa que nós gostamos e admiramos muito, que é a doutora Eleonora Duvre. A doutora Eleonora é professora associada do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do grupo de gastroenterologia pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG. Eleonora vai falar para a gente e fazer uma atualização sobre a colangite esclerosante primária. Obrigada, Eleonora, pela presença, que nos honra muito. É um privilégio ouvir você aqui hoje. Elisa, eu que agradeço novamente. A gente tem trabalhado junto, né, em alguns estudos multicêntricos. A gente, né, realmente como parceiros, né, nesses serviços. E em seu nome eu agradeço a todos do serviço também, né? Realmente é um prazer. E é a questão, né, que se tem alguma coisa boa que essa pandemia trouxe, foram essas oportunidades, né, que a gente tem criado cada vez mais de compartilhar, né? Eu vejo muito mais como compartilhamento mesmo, né, das nossas experiências e também das nossas dúvidas, das nossas ansiedades, os desafios que a gente tem na prática diária, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês da colangite esclerosante. Então, na verdade, compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem vivido e também depois, né, ouvir a experiência que vocês têm com os pacientes de vocês. Então, o que eu proponho aqui para a gente discutir é o desafio do diagnóstico e do tratamento clínico, mas falando também do prognóstico e fatores preditivos dos nossos pacientes. Né? A gente sabe que a colangite é uma doença muito heterogênea. Então, pacientes que evoluem bem, relativamente bem, e pacientes que vão evoluir com todas as complicações clássicas mesmo da doença e que vão necessitar de transplante, né, por exemplo. Ou seja, é bastante heterogêneo e seria interessante que a gente conhecesse fatores que possam nos indicar qual paciente tem um risco de uma evolução pior e, com isso, estarmos mais vigilantes. Só lembrando aqui, né, como boa mineira, né, eu acho que é interessante a gente iniciar esse assunto tão desafiador, né? Eu vou usar a frase do Guimarães Rosa, né, meu conterrâneo, né, que eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu acho que isso vale muito para a colangite esclerosante, né? A gente tem já algumas... temos bastante evidência, mas ainda muita coisa que a gente sabe que precisa entender melhor. Bom, então, em relação à questão do diagnóstico, né, existem vários critérios que são utilizados, mas hoje está muito centrado na questão dos exames de imagem, né? Há algum tempo atrás, o padrão ouro era colangiopancreato retrógrada. No entanto, a gente sabe que esse exame é muito mais invasivo e a gente tem mais limitações em crianças. Então, hoje, a colangio-ressonância ela tem mostrado uma sensibilidade, uma especificidade muito boas. Então, de fato, que hoje realmente é o que é mais utilizado. E o que a gente encontra na colangio-ressonância? Né? É aquele aspecto de pontas de rosário, em que a gente vê áreas de dilatação entremeadas por áreas de estenose, que dá esse aspecto de pontas de rosário. A gente pode ter estenoses dominantes na árvore biliar extra-hepática e alterações de hepatopatia crônica. Não, mas nós temos também outras características, né, da doença, que são os marcadores de colestase, o aumento de fosfatase alcalina, que é característico no adulto, e na criança também estabelecido que a gente deve usar GGT, uma vez que a fosfatase, com o seu componente ósseo, a gente tem essa dificuldade do uso na pediatria. Além disso, a gente tem manifestações clínicas de colestase, principalmente o prurido, mas é menos frequente nas crianças. A icterícia também é mais tardia. E em relação à histologia, ela não é um critério necessário para o diagnóstico, porque a gente sabe que pode haver poucas alterações específicas, porque pode haver um erro de amostragem,
Mas em relação à colangite de pequenos ductos, que é aquela que a gente tem uma colangio-ressonância normal, um exame de imagem normal, mas que a biópsia vai mostrar alterações características, que são, então, uma fibrose portal bem evidente, especialmente periductal, formando a fibrose concêntrica ou em casca de cebola, e com as alterações de agressão a esse epitélio ductal, né? Então, aqui a gente vê de forma mais evidente a fibrose concêntrica. Além disso, ajuda no diagnóstico a história de uma doença inflamatória concomitante, que a gente sabe que acontece numa porcentagem considerável dos pacientes, e a exclusão de outras causas de colangite secundária, né? E a gente tem visto cada vez mais, né? Por exemplo, com os pacientes oncológicos e com esses novos quimioterápicos, ou mesmo pacientes com imunodeficiência primária. Então, é importante a gente excluir, porque esses pacientes com colangite secundária, eles vão ter um tratamento específico e um prognóstico que vai variar de acordo com esse tratamento. Então, iniciando aqui, a gente já vê esse desafio, né? Que é a colangite secundária, que deve ser tratada, abordada de uma forma diferente, e a questão da sobreposição com a hepatite autoimune, em que a gente também tem visto cada vez mais frequente e que, a meu ver, embora isso haja controvérsia na literatura, também tem um curso diferente, né? Então, quando a gente separa os pacientes com hepatite autoimune, os pacientes com colangite esclerosante, nitidamente tem um curso diferente, um prognóstico diferente, mas aqueles que têm sobreposição, eles, no meu entendimento, também têm um curso diferente. Bom, e então aqui a gente já começa numa controvérsia que é em relação à questão da denominação. Eu acreditava que isso já havia sido ultrapassada, essa discussão, mas no ano passado, esse artigo da Georgina Miele Vergani, que é reconhecidamente, né, uma das pessoas, uma das experts, né, em hepatite autoimune, ela publicou, então, um artigo de revisão em que ela chama colangite esclerosante juvenil, porque ela considera que a colangite esclerosante na criança, ela é diferente da colangite esclerosante do adulto. Então, ela sugere essa denominação. No entanto, um grupo que é formado de um grupo de consenso internacional, multicêntrico, de vários centros, na maioria patologistas de adulto, mas aqui o Marc Denot, que eu considero hoje, é a pessoa que mais publica na colangite esclerosante, então ele faz parte, ele é pediatra e faz parte desse grupo. Eles consideram, vou mostrar por quê, que a colangite esclerosante na criança é a mesma do adulto, né? Vou mostrar para vocês um artigo que é bastante interessante em relação a isso. Então, logo aqui a gente já tem essa controvérsia, essa diferença dessas denominações. E também em relação à denominação da colangite autoimune, que é o termo que a Georgina utiliza, que é colangite autoimune para essa sobreposição, e o grupo internacional, ele prefere usar sobreposição colangite e hepatite. Mas, independente dessa controvérsia, né, dessa discussão em relação à denominação, eu acho que fica essa grande pergunta: se existe diferença da colangite entre crianças e adultos. A gente sabe que existem diferenças. Então, por exemplo, quando a gente vê a incidência, ela é menor em crianças, a mediana de idade em crianças para manifestação é a segunda década, nos adultos de 30 a 50 anos. Em relação às características clínicas, na criança a dor abdominal é a mais comum, nos adultos é o prurito. A sobreposição com hepatite autoimune é bem mais frequente em crianças, pode chegar até 1/3 dos casos. Nos adultos é bem mais rápido. A colangite de pequenos ductos também mais frequente em crianças, ao contrário da estenose dominante da árvore biliar no diagnóstico, é mais comum em adultos. Em relação ao laboratório, nos adultos, o marcador é a fosfatase, para nós, né, nas crianças, a gama-GT. Em relação aos fatores prognósticos, são vários os fatores prognósticos estudados em adultos. O mais aceito é o meio, o score, e só recentemente a gente teve a construção de um score específico para a faixa etária pediátrica, que é o SCOPE.
A taxa de transplante, ela é alta nos dois grupos, e os eventos também, né? As complicações de hipertensão porta, da árvore biliar, e o colangiocarcinoma, esse sim também mais frequente em adultos. Bom, então, embora existam essas diferenças, né, na apresentação e no curso clínico, esse estudo foi publicado em 2019, de uma coorte pediátrica, uma coorte de adultos, na Holanda. Então, no mesmo ambiente, com as mesmas características genéticas, a coorte dos pacientes pediátricos e adultos, acompanhada por um período longo de tempo, mostrou que, independente se a colangite começava na faixa etária pediátrica ou nos adultos, ela tinha o mesmo curso. Aqui a gente pode ver a sobrevida livre de transplante na faixa etária pediátrica e adulto foi exatamente a mesma, com 10 e 20 anos, e o P não significativo. Então, mostrando que essa doença, ela parece, de fato, ser a mesma entre crianças e adultos. E o que talvez faça a gente ver algumas complicações menos frequentes nas crianças é porque o tempo de evolução, ele é mais alargado, né? Então, às vezes, essas complicações vão aparecer no adulto jovem, quando muitas vezes a gente já transferiu o cuidado para os hepatologistas de adulto. Bom, em relação, né, a gente sabe que a colangite é uma doença realmente mais rara, tanto em crianças quanto em adultos. E então, em 2017, nós publicamos a nossa primeira experiência, né, de casuística, e a gente fez um levantamento na época. Vocês podem ver aqui que pacientes que tinham os trabalhos com publicação de pacientes que tinham só colangite esclerosante, porque muitas vezes as publicações envolviam hepatite autoimune também, a sobreposição também, mas o número de pacientes que tinham só colangite esclerosante eram casuísticas pequenas, né? Realmente variavam de 20 a 30, exceto a casuística do Valentino, a casuística da Itália, que tinha mais pacientes. Então, mostrando que realmente as experiências eram fragmentadas com poucos pacientes, né? Nessa nossa casuística de 21 pacientes, hoje nós temos mais de 30. A média de idade era um pouco mais baixa, 5,1 anos. Geralmente, né, ela acontece na segunda década de vida, mas a idade média ao diagnóstico tinha um delay, né, um atraso de 1,6 anos, mostrando que, às vezes, o paciente ele começa a ter sintomas, alterações ao exame físico, mas o diagnóstico muitas vezes é atrasado, a dificuldade de encaminhamento e a dificuldade do diagnóstico também. Existe, então, a predominância entre os meninos, e a nossa associação com doença inflamatória era mais baixa do que a literatura, em torno de 1/4 dos pacientes. Mas o que chamava atenção é a evolução ruim, né? Então, a gente teve 2 óbitos, um com colangiocarcinoma e um antes do transplante, e 4 pacientes que evoluíram para o transplante. Então, mostrando que pelo menos 1/4 dos pacientes tem uma evolução bastante reservada. Então, para ilustrar para vocês um desses nossos pacientes, né? Hoje esse paciente está com 18 anos, ele veio para o serviço com 7 anos, com uma história de acolia fecal intermitente. No exame físico, ele já tinha uma hepatosplenomegalia. Os exames dele, então, ele tinha função preservada, albumina boa, coagulograma bom, mas já tinha um aumento da bilirrubina, a gama-GT marcadamente elevada, as aminotransferases também. Nessa época, então, a gente fez a investigação e exclusão de outras hepatopatias, os autoanticorpos eram negativos, alfa-1, doença de Wilson, vírus foram negativos, e a colangiorressonância já mostrava bastante alteração. Então, aqui vocês podem ver, né, essas dilatações com estenoses da árvore biliar intra, e já mostrava uma estenose da árvore biliar extrahepática com a dilatação. Então, já no diagnóstico, ele já tinha bastante alteração. E interessante detalhar que, com os exames laboratoriais, a gente teria um índice de SCOPE, que é um índice de prognóstico, que não havia na época, né? O SCOPE, ele foi publicado ano passado, mas fazendo retrospectivamente, e eu vou detalhar para vocês, ele já tinha um índice de 6, que é alto risco, e depois eu mostro com mais detalhe para vocês. Bom,
Então, foi feito o diagnóstico de colangite esclerosante, iniciado o Sacol, e ele evoluiu com uma diminuição, né, da gama-GT. Na época, na admissão, ele tinha a gama-GT de 420, ele baixou, mas sempre ficou entre 100 e 200. Nessa época, ele não tinha alterações em endoscopia, e a biópsia também já mostrava alterações bem importantes, né, uma fibrose portal importante, já esboçando uma fibrose periductal, não tão clássica quanto aquela primeira biópsia que eu mostrei, agressão ductal com células inflamatórias, então já mostrando um acometimento importante. Um ano após o diagnóstico, ele iniciou com diarreia, foi feita uma coluna que mostrou alteração, então foi iniciado o tratamento para retocolite, com sulfasalazina e prednisona a princípio, mas ele teve uma intolerância à sulfasalazina, foi trocado por mesa. Nessa época, ele já tinha varizes de pequeno e médio calibre, foi iniciado profilaxia primária, mostrando que ele já tinha hipertensão porta importante. No final do 5º ano de acompanhamento, ele começou, então, com um quadro de dor abdominal, teve piora da diarreia e icterícia do prurido. A gente repetiu a coluna, que não tinha, que ainda mostrava alteração, uma colite crônica, foi aumentado o corticoide, foi aumentado o corticoide, mas não teve resposta, então foi trocada a mesa pela azatilpril. Ele evoluiu com bom controle da colite, mas como ele tinha tido, então, aquela piora da icterícia, do prurido, nós repetimos a colangiorressonância dele, que aqui já mostra, né, um estreitamento bem importante, dominante da árvore biliar na junção dos ductos direito e esquerdo, e uma dilatação bastante importante da árvore biliar intrahepática. Então, com isso, foi feita uma drenagem biliar externa e foram feitas 4 tentativas de dilatação, mas para retirada desse dreno, mas ele não tolerou. E com isso, com esse dreno de longa permanência, ele acabou fazendo vários episódios de colangite bacteriana. E nesse tempo, ele mantinha uma alternância entre o Child A6 e B7. Ele mantinha um prurido controlado, mas a icterícia persistente. E devido a essas complicações biliares, a gente optou pelo transplante hepático com 8 anos de evolução da doença e atualmente ele está bem, sem recorrência da doença, agora com 18 anos. Aqui vocês podem ver a biópsia do explante, que já mostra assim, muito nitidamente a fibrose concêntrica, né, ao redor dos ductos biliares. Bom, então, a partir de 2017, 2018, começam a aparecer os estudos multicêntricos que foram coordenados pelo Mark Deneau dos Estados Unidos. Então, em 2017, ele já tem um consórcio internacional com 36 centros na Europa, Oriente Médio, América do Norte e na Ásia, já com 781 crianças, né? Então, assim, nitidamente mostrando a questão da força, da fortaleza, né, em relação a esses estudos colaborativos. Então, dessas crianças, a gente tinha uma mediana de 12 anos na apresentação, maioria sexo masculino, maioria colangite de grandes ductos, e o relato de colangiocarcinoma em 8 pacientes. Aqui a gente tem as complicações. Já ao diagnóstico, 5% das crianças já tinham complicações de hipertensão porta ou complicações biliares, e elas evoluíram em 10 anos de acompanhamento até mais de 1/3 em relação à hipertensão porta e as complicações biliares, 1/4 dos pacientes, né, mostrando esse desfecho. Em relação à necessidade de transplante, 14% dessas crianças necessitaram, com uma mediana de 15 anos, geralmente 4 anos após o diagnóstico da doença. E aqui a gente vê que a sobrevida livre de eventos foi 70% em 5 anos, e apenas metade das crianças em 10 anos, né? Então, a gente vê essa curva de sobrevida. E nesse estudo já foi relatado a associação de que a colangite de pequenos ductos tinha um melhor prognóstico, assim como aquelas crianças que têm colangite e doença inflamatória associada. E nesse estudo começou-se a se pesquisar possíveis fatores preditivos dessa pior evolução. Então, em relação à fosfatase alcalina, vocês veem
as curvas, né, em relação aos níveis séricos, que não foi diferente. Então, a fosfatase alcalina não é um bom fator para nós, né, dentro da pediatria. Mas em relação à gama-GT, já começou a mostrar diferença. Então, uma gama-GT mais alta, que é essa linha contínua, tinha um desculpa, a gama-GT mais baixa, a linha contínua, tinha uma sobrevida livre melhor do que os pacientes que tinham uma GGT mais elevada. E o mesmo se repetiu em relação à bilirrubina mais alta, desfecho, sobrevida mais reservada, e o APRE, que é o índice que relaciona AST e plaquetas. Então, mostrando que GGT, bilirrubina e o APRE podem predizer aí o desfecho desses pacientes, mas era um estudo retrospectivo. Bom, a partir, então, dessa publicação de 2017, outros centros foram incorporados a esse consórcio internacional, e nós também acabamos entrando a partir de 2018, a partir daquela nossa publicação. Então, hoje, nós temos 51 centros, né, além de, né, na Europa, América do Sul, Norte, Oriente Médio e Ásia, e nesse estudo foi publicado ano passado no Hepatology, já com 1.333 pacientes. Então, aqui vocês veem que mantém, né, aquelas características: predominância no sexo masculino, a idade ao diagnóstico é a segunda década de vida, uma minoria, que são a colangite de pequenos ductos, uma porcentagem importante, 78% de pacientes que têm doença inflamatória associada, e o índice de transplante também. Nesse estudo, tinha como objetivo tentar traçar um score de prognóstico para essas crianças. Então, a gente sabe que tem crianças que evoluem bem e crianças que evoluem de forma muito desfavorável. Então, esse era o objetivo. O desfecho primário era a criança entrar para a lista de transplante ou morte, criança ou adolescente, menor de 18 anos, e como desfechos secundários, a gente tinha complicações hepatobiliares, de hipertensão porta, por exemplo, desenvolvimento de varizes, ascite, encefalopatia, complicações biliares que necessitassem de intervenção, como o nosso paciente, né, dilatação, estente ou drenagem externa, e o colangiocarcinoma. E o que foi encontrado? Então, na análise multivariada, foi encontrado que a bilirrubina total, albumina, plaqueta, gama-GT e alteração à colangiografia, esses pacientes tinham um risco muito maior de evoluir com aqueles desfechos desfavoráveis, morte, transplante ou complicações. Sendo que a bilirrubina, né, vocês podem ver aqui, com um risco muito importante, assim como a GGT. Então, a partir dessa análise multivariada, foi construído um score chamado SCOPE, que leva em consideração, então, essas variáveis, e de acordo com diversos pontos de corte para cada variável, é atribuída uma pontuação, né? Então, de 0 a 3, e o somatório dessa pontuação, ele ajuda a estratificar o risco. Então, baixo risco, médio e alto. Só para lembrar, aquele caso que eu descrevi para vocês, ele tinha já um scope de 6 ao diagnóstico. Embora ele tivesse função hepática normal, albumina, coagulograma ok, ele já tinha um scope alto, que é alto risco, que já predizia, né? A gente não tinha o scope na época, mas que já indicaria que esse paciente teria uma evolução mais desfavorável. Então, aqui a gente pode ver, né, tabelado de acordo com a estratificação do risco, baixo, médio e alto, ao longo de 5 anos de acompanhamento, a probabilidade para o desfecho primário, que era transplante ou morte, e a probabilidade de algum desfecho, alguma complicação hepatobiliar. E fica muito nítido a gente ver que, à medida que a gente aumenta a pontuação no score e, obviamente, o tempo de segmento, o risco para desenvolvimento dessas complicações beira 100 quando a gente tem um scope alto de 11 com 5 anos de acompanhamento. E aqui a gente pode ver, né, nas curvas de sobrevida, que isso também fica bastante nítido, né? Então, a primeira curva azul, baixo risco, que tem uma probabilidade, né, bem mais baixa em relação ao scope médio e alto risco em relação à sobrevida livre de transplante. E uma outra coisa bem interessante que o estudo mostrou foi que o scope ele também se relaciona com o grau de fibrose
na biópsia hepática. Então, à medida que eu aumento a pontuação no scope, vocês veem que está mais verde, mais escuro, mostrando que esses pacientes que estão em scope mais alto na admissão também já têm uma fibrose mais marcada, né? A fibrose moderada e acentuada. E, somado a isso, a relação que o scope teve com a elastografia, né? Mostrando que o aumento da pontuação no scope também a gente tem um aumento, né, do KPA na elastografia. E aqui, finalmente, uma comparação entre os índices, esses scores, os scores de adulto, né, além do Mayo, né, de Amsterdã, UK, que são scores desenvolvidos para adultos, eles têm uma performance muito baixa, né, mais baixa em relação aos estudos pediátricos, a população pediátrica, e o scope ele teve uma boa discriminação. E ainda existem, né, boas... ainda existe a vantagem de que a gente usa, né, o scope usa bilirrubina, albumina, plaqueta e GGT, que são os índices que a gente usa, né, no nosso controle dos nossos pacientes. E não usa fosfatase, que é um índice que a gente sabe que tem limitações em crianças. Bom, então, assim, discutindo um pouco a questão do diagnóstico e do prognóstico, então, é muito claro para a gente a necessidade de se instituir tratamento de forma efetiva, né? No entanto, hoje, o que a gente tem realmente é a questão do transplante. Então, a gente ainda não tem um tratamento clínico efetivo para os nossos pacientes, tanto crianças como adultos, mas nós vamos discutir alguns dos que são mais utilizados. Então, realmente é o transplante. No entanto, o transplante ele também tem as suas limitações. Então, esse estudo também do Consórcio Internacional, também publicado no ano passado, ele avaliou a recorrência da colangite esclerosante nos pacientes transplantados. Então, foram 140 crianças daquele total de 1.333 que foram transplantadas e que a recorrência da colangite ocorreu em 36 dessas crianças. E vocês podem ver pela curva de sobrevida, mais ou menos 10% com 2 anos de evolução pós-transplante, chegando a 27% com 5 anos de transplante. Então, não é desprezível a recorrência da colangite esclerosante nos pacientes transplantados. E, obviamente, a sobrevida daquele fígado transplantado, ele é mais baixa, que essa linha mais clara, nos pacientes que recorrem. E com isso foram levantados alguns fatores que chamam a atenção entre os pacientes que recorreram da colangite no pós-transplante. Então, geralmente são pacientes mais jovens, né, que têm uma progressão mais rápida desde o diagnóstico, uma LT mais alta ao transplante, todos com P significativo. A doença inflamatória também é mais prevalente nesse grupo que recorreu. Esses pacientes têm mais episódios de rejeição aguda, refratária aos esteroides, e 43% desses pacientes que recorreram, eles desenvolveram hipertensão porta e estão listados de novo para transplante. E, obviamente, a mortalidade é maior nesses pacientes, mostrando que, realmente, o prognóstico aqui também ele não é muito otimista. Com isso, eu acho que a gente precisa discutir, de fato, né, tratamento clínico que seja eficaz. Bom, a gente ainda usa muito, né, o SACOL, a gente vê nessas discussões, né, dos diversos centros aqui no Brasil, mas também nos centros fora do país, o uso do ácido desoxicólico. Então, o DCA, a gente sabe que ele provoca uma alteração no pool de ácidos biliares, aumentando os ácidos biliares hidrofílicos, com isso levando um efeito colerético, postulado, né, um efeito imunomodulador e anti-inflamatório e citoproteção. Então, o DCA é utilizado em várias doenças colestáticas e a colangite não ia ficar, a SEC não ia ficar de fora. O que é bem sabido, existe uma melhora da bioquímica. Então, uma parte dos pacientes melhora com o uso do DCA, a bioquímica. Mas essa resposta também é heterogênea, né? Não é todo paciente que melhora. Esse paciente que eu ilustrei para vocês, ele diminuiu, mas ele não normalizou
a gama-GT, que mantinha sempre em torno de 200. E são muitos os estudos, obviamente, a maioria de estudos realizados em adultos, que não mostram a melhora na sobrevida, que são os desfechos que nos interessam. Então, pacientes que vão evoluir menos para a necessidade de transplante e para óbito. De forma que a Associação Americana de Hepatologia, essa guideline é o mais recente, de 2010, ele está antigo, mas ele ainda é o que está em recomendação. Então, a Academia Americana, ela se posicionou contra o uso do DCA nos pacientes com colangite esclerosante primária, né, que essa recomendação é feita para adultos. As outras entidades, eles geralmente colocam que os resultados são conflitantes, mas a Academia Americana aqui, ela foi bastante contundente contra o uso, porque não existem evidências robustas de alteração da sobrevida. E a gente sabe que não é uma medicação barata, né? A gente não tem disponível no SUS, porque, obviamente, não existem estudos que, de fato, embasem a sua recomendação. Bom, mas mesmo após essa recomendação da Academia Americana, a gente tem muitos outros estudos que vieram em andamento. Esse estudo, né, que eu sempre guardo essa referência, porque eu usei muitas vezes na solicitação da medicação, né, às vezes de judicialização. Na verdade, é um estudo em adultos de 2014, que ele mostrava que os pacientes que usavam o DCA com a suspensão, eles tinham piora da bioquímica. Só que foi um estudo que tinha um tempo de acompanhamento curto e não se conseguiu mostrar que houve uma piora do desfecho do DCA com a suspensão. Mas levantou aquela preocupação, né? Será que com a suspensão a gente pode ter uma piora do prognóstico? E a partir daí, vários estudos mostraram que os pacientes que evoluem com normalização das enzimas canaliculares, eles têm um melhor prognóstico, e aqueles que não normalizam têm um pior prognóstico. Inclusive com o estudo do Marc Denot, mostrando essa associação. Em 2019, ele publica esse estudo de crianças e adolescentes, 263 pacientes que todos usaram o DCA na dose de 15, metade normalizou, né, 46% normalizou e a outra metade não. E os pacientes que normalizaram essa linha contínua, eles tiveram uma sobrevida livre de transplante bem melhor do que os pacientes que não normalizaram. Todos usaram DCA. Os que normalizaram tiveram um desfecho melhor, mas aqui sem comparação com controle. Esse outro estudo do Schneider, né, um grande pesquisador também dos Estados Unidos, mas que não faz parte do consórcio, ele avaliou, porque esse estudo anterior do Denot era um estudo retrospectivo, o do Schneider foi um estudo prospectivo, mas com um número bastante limitado de pacientes, 27 pacientes, em que foi avaliado o uso do DCA por 8 semanas, a suspensão por 8 semanas e a reintrodução. E o que foi observado é que os pacientes, eles manifestam padrões diferentes de resposta ao DCA. Então, a gente teve um grupo de pacientes que, já com o uso do DCA, eles já tinham a GGT normal com a suspensão. Não mudou, vocês veem que está abaixo de 30, e depois, quando voltou, também não fez diferença. Ou seja, são pacientes que já têm a GGT normal com ou sem o DCA, não vai ter diferença. O outro grupo de pacientes que mostrou uma piora da bioquímica. Então, eles tinham não normal, mas uma GGT abaixo de 100, que com a suspensão houve aumento expressivo da GGT e com a reintrodução, uma nova melhora. E um outro grupo, um terceiro grupo, em que essa resposta era aleatória, né? Então, não havia muita associação, mostrando novamente que os pacientes respondem de forma diferente. No ano passado, então, houve essa publicação de novo do consórcio internacional, em que houve a comparação, agora com o grupo controle. É também um estudo retrospectivo, mas agora com o grupo controle, em que foram comparados os 3 grupos. O uso da vancomicina, que a gente vai falar, né, o porquê do seu uso, o DCA e sem tratamento.
Então, foram 264 pacientes, 88 de cada grupo. O grupo que usou o DCA usou na dose de 15, o grupo vanco e observação. E o desfecho foi a resposta bioquímica, com uma GGT menor que 50, com 6 e 12 meses. E aqui vocês podem ver que nos 3 grupos, a resposta bioquímica ela foi exatamente igual, inclusive no grupo que não usou nenhuma das terapias. Ou seja, metade dos pacientes com ou sem tratamento, eles vão melhorar a bioquímica com 1 ano de segmento. Aqui a gente vê a representação gráfica disso, né? Então, a gente tem o grupo da Vanco, de UDCA e o grupo controle, mostrando que, no início, os pacientes eles têm realmente um aumento da GGT, mas que ela tende a normalizar com 1 ano de segmento, com ou sem tratamento. E a mesma tendência a gente vê, na verdade, a bilirrubina e o APRI, eles ficam inalterados ao longo do segmento, e de forma muito semelhante ao que acontece nos 3 grupos. E o que o estudo mostra é que, na verdade, o que influencia se o paciente vai normalizar ou não a GGT com 1 ano de segmento é o SCOPE, é o score de SCOPE. Quanto menor o SCOPE, vocês veem aqui o score menor, a maioria dos pacientes vai tender a melhorar a GGT com 1 ano de segmento, independente se ele usou ou não qualquer um dos tratamentos. E, finalmente, em relação à probabilidade do transplante, porque eu acho que isso é que importa, né? O que a gente quer é melhorar desfecho a longo prazo, a probabilidade de transplante em 5 anos, ela também foi a mesma para os 3 grupos, não houve diferença, como a gente pode ver graficamente. Então, o paciente que usa Vanco e o DCA é igual ao que não usou nada, né? Então, nesse estudo, o tratamento não alterou a história natural e a gente pode perceber que a GGT ela pode se normalizar. A vancomicina, como eu já falei nesse estudo, ele foi pensado muito porque a gente sabe que existe dentro da fisiopatologia da CEP, a gente tem uma parte pequena genética, mas ambiental é muito importante, mostrando a importância do eixo intestino-fígado e da desbiose. Então, já está muito bem estabelecida a diferença, né, da microbiota entre os pacientes que têm CEP e os controles normais, os pacientes que têm CEP e doença inflamatória. Então, por isso, foi se pensado na questão dos antibióticos, né? Não é só a Vanco que foi testada, outros antibióticos também. A Vanco oral, ela tem essa característica de ser pouco absorvida e é sugerido um efeito imunomodulador. Mas a gente sabe, né, que um efeito colateral muito temido é a resistência bacteriana, né, surgimento do BRE. Então, em alguns centros, ele é tido como segunda linha e em outros, primeira linha. São vários estudos realizados em adultos, estudos randomizados, prospectivos, que mostraram melhora da bioquímica com 12 semanas, mas que ainda não mostraram resultados robustos de melhora de desfecho a longo prazo. Em crianças, a gente tem também, né, mas estudo com pouco número, um estudo limitado, com 22 crianças, que melhorou a bioquímica, mas também um segmento muito curto, né, 1 ano e meio. E o estudo do DENO também mostra que não houve diferença. Então, assim, concluindo, né, o DENO ele publicou em 2019 um artigo de revisão para o tratamento da colangite esclerosante em crianças, e ele coloca muito contundente a questão que não existe urgência para iniciar um tratamento no momento com as drogas que a gente tem disponíveis. Por quê? A GGT ela pode melhorar espontaneamente. A dose na literatura, vocês veem que é bastante variada, mas de forma geral o que é usada é essa média de 15 miligramas quilo dia por 8 a 12 semanas, e a gente só deveria manter se houvesse melhora bioquímica. Então, se o paciente ele não melhora, não faz muito sentido a gente manter o DCA. E aqueles pacientes que às vezes já têm um uso crônico, a gente avaliar retirar. E a gente tem notado isso, né? O DCA é uma medicação cara. Então, às vezes, a gente vê que o nosso paciente, às vezes, fica um tempo sem usar a medicação e, às vezes, não tem grandes alterações na bioquímica.
Então, o DENO, ele sugere esse fluxograma de conduta. Então, o paciente que tem o diagnóstico de colangite esclerosante, quando ele é admitido em serviço, ele já tem sinais de hepatopatia crônica, se ele já tem uma disfunção, ele deve ser encaminhado para o transplante. Se não tem disfunção, e se a GGT está maior de que 50, em pelo menos 2 ocasiões, com intervalo de 2 a 3 meses, a gente pode considerar o uso do DCA por 8 a 12 semanas. Melhorou? Mantém o DCA por 12 meses e vai reavaliando. Se não melhorou, não faz sentido continuar com o DCA. Pode ser tentado o Avancoral. Se melhorou, mantém por 1 ano e reavalia. Se não melhorou, também não faz sentido manter a Avancoral. E enquanto a gente aguarda as novas terapias, acompanha o paciente, vê essa evolução e necessidade de transplante. Aqui só para ilustrar, né, a gente tem várias meta-análises, a da Cochrane, a última foi de 2017, obviamente aqui em adultos, né, mostrando que várias outras drogas, além do DCA e da Avanco, esteroides, colchicina, penicilamina, já foram testadas, mas que, de fato, nenhuma delas mostrou uma evidência robusta de melhora do prognóstico. Bom, mas nós temos perspectivas, né, assim, para os nossos pacientes. Então, são muitos os trials que estão em andamento, que estão para recrutar pacientes, obviamente aqui todos em adultos. Então, nesses 2 artigos de revisão do ano passado, então cita esses trials que estão em andamento. Então, a gente tem substâncias, né, que podem modular a composição biliar, o DCA é o nosso clássico, mas também tem o NOR-DCA, o maralixibate, moduladores do sistema imune, né, o timolumab, o vedolizumab, que também é usado na doença inflamatória, a manipulação da microbiota, né, com os antibióticos e os antifibróticos, né, o mais pesquisado tem sido as estatinas, mas também o simtuzumab. Então, são várias drogas aí que estão em pesquisa e que a gente espera, né, com muita esperança mesmo, de que alguma a gente consiga mudar esse desfecho. Mas o que é importante, o consenso internacional, ele pontua muito bem, é que os desfechos desses estudos não podem ficar batendo na mesma tecla, né? Melhorar a bioquímica, né? É melhorar desfecho a longo prazo. Necessidade de transplante e óbito. Bom, chegando ao fim, então, eu acho que a gente pode concluir, né, que realmente a colangite esclerosante primária ela continua sendo um desafio diagnóstico, assim como o seu tratamento. O curso é muito heterogêneo, mas hoje a gente tem o SCOPE, que ele pode predizer aquele grupo de pacientes que vão precisar de um acompanhamento mais próximo, mais cuidadoso, e que hoje a gente ainda não tem um tratamento com evidência científica que, de fato, nos leve a tratar, usar essas medicações que a gente tem descritas, né? E lembrando que o paciente, mesmo sem tratamento, ele pode ter melhora da bioquímica. E o acompanhamento a longo prazo, isso a gente realmente parece que vai precisar dessas novas drogas que estão sendo estudadas. E eu queria discutir com vocês, né, tantos desafios, né, que a gente tem, mas eu queria, né, ouvir também de vocês a experiência do serviço em relação à sobreposição com hepatite autoimune e o uso dessas drogas que a gente discutiu, né? Para terminar, né, de fato, eu tinha que terminar também, né, com Guimarães Rosa, a colangite esclerosante, ela realmente é um desafio, né? Mas aos poucos, a gente, né, como na ciência, a gente vai construindo aquele quebra-cabeça, né? Então, são aqueles pontos de luz que a gente vai vendo para a gente ter realmente uma visão melhor da doença e que a gente possa conduzir, trazer esses pacientes, né, realmente para uma qualidade de vida melhor, uma probabilidade de tratamento, né, e oferecer um prognóstico melhor para os nossos pacientes, né? Mas muitas vezes o que a gente precisa ter calma, né, e só mesmo aos poucos que o escuro fica claro. Obrigada, pessoal. Esse é meu e-mail e estou aqui à disposição para as nossas discussões.